Boa noite, meninas. Ei, Bianca. Boa noite, pessoal. Eu vou me guiar por um resuminho que eu fiz aqui para eu não esquecer de falar nada. A primeira ferramenta que eu gosto de falar é a cerejinha do bolo da disciplina positiva, né? É a ferramenta atemporal, a ferramenta que, independente do tipo de criação que você queira fazer, você vai ter que, né, dentro da educação positiva, obviamente, mas dos vários tipos, você vai usar, que é a conexão antes da correção. O que é isso? Para você conseguir corrigir uma criança, para você conseguir ajudar uma criança a agir melhor, você tem que estar conectado com ela. Isso acontece conosco, adultos também, né? A gente não responde bem a uma pessoa que não nos trata bem, não é assim? Então, sem conexão não há cooperação. Essa frase é importantíssima da gente ter gravado na cabeça, tá? A criança que se sente bem, ela quer cooperar. A criança nasce naturalmente cooperativa. Você pode reparar que os pequenininhos, menorzinhos, a gente sempre vê limpando vidro, limpando mesa. A criança gosta de participar. Todo ser humano, Aline, todo ser humano busca ser amado e pertencente. Em essas teorias todas vão ao encontro uma da outra, mas em algumas teorias a gente vai falar que a criança, né, que os seres humanos querem ser amados e pertencentes, em outras, amados e se sentirem importantes, em outras, amados da inteligência emocional, esqueci, vai vir. Então, quer dizer, o mais importante é que a gente quer fazer parte a gente quer fazer parte da família, a gente quer ter a nossa importância ali dentro daquele núcleo familiar, tá? Vamos lá então. Como que eu me conecto então, gente? Com o bebezinho, a principal forma de se conectar é na amamentação, obviamente. Então, é aquilo que eu já falei em outras lives com vocês, de evitar mamadas vazias, de evitar amamentar no celular, de evitar amamentar fazendo outra coisa, de evitar amamentar para se livrar da criança quando a criança está querendo você o tempo todo e você precisa resolver outra coisa. Claro que isso vai acontecer, é natural, é de ser humano, mas o que eu estou dizendo é para a gente evitar fazer isso de forma consciente, né? Então é a melhor forma de se conectar com o bebezinho. Quando a criança vai começando a crescer, a principal forma de se conectar é brincando. É sentar no chão. E não adianta falar, gente, mas eu não gosto de brincar. Eu sou aquela mãe que não brinca. Aquela mãe que não brinca vai ter uma conexão menor com o filho. Não tem jeito. E esse negócio de eu não gosto de brincar, gente, é muito um... Eu vou ter que fechar essa janela, gente, só um minutinho. Ai, tem um cachorro latindo aqui, tá me incomodando. Esse negócio de não consigo brincar é muito eu não me conectar de novo com a minha essência, é muito eu não me conectar com a minha criança interior, é muito essa desconexão que aconteceu em algum momento lá atrás, que a sua criança precisou virar adulto, e aí hoje a gente não sabe mais, né, brincar, a gente não gosta mais de brincar. Eu tenho um exemplo bacana para dar, que assim, até na faculdade eu adorava brincar de imaginação, adorava. E depois que eu cresci, assim, né, saí da faculdade, eu ainda gostava, mas a maioria dos adultos que se relacionavam comigo não gostavam. Então, dificilmente eu encontrava um grupo para jogos de tabuleiro. E aí, depois que eu fui mãe, nunca mais eu fiz isso. Na vida. Nunca mais. Então, quer dizer, eu não gosto de brincar? Eu gosto. Eu não encontrei quem brincasse comigo, porque isso é brincar. E uma coisa legal é assim, então vamos lá, voltando no brincar, né? Nós, mulheres, fomos educadas para cuidar, né? A gente foi educada para atividades domésticas, a gente foi educada para dar comida, para dar banho, para manter higiene, para escovar os dentes, para trocar fralda, né? Assim. Então a gente realmente, ninguém nunca ensinou pra gente que adulto brinca, até porque a maioria dos pais de antigamente não brincavam com os filhos. Então uma forma bacana de começar esse processo é pensar em alguma coisa que ia ser legal pra você fazer.
teve um período em que estava muito difícil a conexão aqui em casa. Eu gosto muito de brincar com elas de boneca, eu gosto muito de brincar com bonecas pequenas, LOL, Barbie, essas coisas. Mas não tava rolando, não tava tendo liga. E eu resolvi que eu queria descer. Eu tenho um P, que tem uma área bacana, e eu comecei a caçar aleluia. Eu brincava muito disso quando eu era pequena, e foi uma coisa que me reconectou muito com as meninas. Muito. Porque era uma coisa que eu adorava fazer. Então eu fui lá, a gente descia nós três com potinhos na mão, a gente colocava aleluias e tanajuras e outros bichinhos nesse potinho, com a mão mesmo. E era uma coisa que me lembrou da minha infância, era uma coisa que foi fácil para mim brincar. Outra coisa muito importante de se falar é o seguinte, a gente acha que brincar com a criança é virar animador de festa infantil. Eu passei por essa fase também. E era uma coisa muito difícil para mim imaginar. E é difícil, gente, é muito difícil você falar que você tem que ficar 3 horas brincando com uma criança, entretendo essa criança com brincadeiras super ultra divertidas. Então eu vi essas mães fazendo atividades educativas, fazendo artesanato no Instagram. Eu ficava, meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu me lembro de uma vez que eu tentei fazer um chapéu pra Barbie com a Bia de que era? Eu nem lembro de tão ruim que o troço ficou. Ficou horroroso, ela não tava com saco, eu não tava com saco. Foi no comecinho da quarentena, quando a gente ficou um tempo em casa, vocês vão lembrar. A maioria de nós ficou uma semaninha ou duas mais recluso de verdade, diminuiu muito o trabalho. Foi nesse período que eu tentei fazer essas coisas. Então, quer dizer, não é pra gente tentar ser quem a gente não é, e não é pra ser animador de festa. Um dos finais de semana que eu me lembro de maior conexão que eu tive com minhas filhas foi um final de semana que a gente lavou a varanda juntas, a gente deu banho na cachorra juntas. E assim, eu tava fazendo atividades que eu tinha que fazer, eu só as fiz participar do processo. Então elas escorregavam, elas ficaram de crocs para não cair, elas escorregavam no chão de barriga, só de calcinha uma e só de fraldinha a outra. Que era mais ou menos uma coisa que a minha mãe fazia comigo. E era um brincar, para elas era extremamente divertido e não era uma coisa difícil para mim. Eu estava fazendo uma coisa que eu tinha que fazer. Então, só para dar ideias para vocês e dizer que sim, o brincar é muito importante. Então, sim, há mães que não vão conseguir brincar de jeito nenhum com os filhos, vão tentar arrumar estratégias, vão tentar brincar de TikTok, que seja, sabe? Assistir um filme junto, mas assistindo de verdade, dependendo da idade da criança, né, gente? Obviamente. Conversando e contando sobre o filme, e desenho, a mesma coisa, tá? Mas vamos tentar fazer coisas com a criança. E na criança maior, como eu já falei, e nos adolescentes e pré-adolescentes, então assim, 8, 9 anos, uma forma bacana de conectar é colecionar juntos. Colecionar figurinha, colecionar carrinho, colecionar boneca, colecionar papel de carta, colecionar qualquer coisa. É muito bacana de se fazer juntos. Já nos adolescentes é descobrir alguma coisa que eles gostam, que eles fazem, e fazer também. Tipo, gosta do Lucas Neto, sei lá, não sei o que adolescente gosta hoje em dia, né? Você vai comprar um ingresso para aquele show uma vez no mês e fazer uma coisa com ele. Ele gosta de japonês, você sai para jantar sozinha com ele. E por aí vai, tá bem? Que mais? Outra coisa, essa é muito legal. Essa é outra ferramenta, ela se chama Ensine o que fazer, ao invés de o que não fazer. Então, uma criança tá pulando no sofá, ao invés de eu dizer para ela, não pula no sofá, não pode passar um sermão e explicar que sofá é importante para mim e tal, o que eu vou dizer é, vamos pular nessa ponte de almofadas que eu fiz no chão? Vamos atravessar essa ponte pulando? Ou vamos pular no pula-pula? Ou vamos pular lá embaixo? Ou vamos fazer o que ela pode fazer com esse pulo? Ela quer pular. Vamos direcionar para onde ela pode pular. Não chuta a bola dentro de casa. Não fala. Vamos chutar a bola lá fora? O positivo surte um efeito melhor no cérebro, tanto no das crianças quanto no nosso. Testem com os maridos e vocês verão a diferença, tá? Aquele lance do não pode bater e falar, vamos fazer carinho? A gente quer que faça carinho, bater dói, tá? Demonstre confiança é outra ferramenta. Essa ferramenta, gente, é acreditar que a criança dá conta. Muitas vezes, eu já falei isso em live também, muitas vezes nós, na nossa pressa e nos nossos automatismos, temos o hábito de interromper uma coisa que a criança está dando conta de fazer e fazer por ela. Então ela está quase vestindo a camiseta, você vai lá e puxa. Ela está quase vestindo o shortinho, você vai lá e sobe. Ela está quase conseguindo comer, aliás, ela está comendo sozinha, você vai lá e termina dando na boca dela e por aí vai. Então, demonstrar confiança aumenta o senso de autocapacidade da criança. Isso vai fazer efeito na autoestima do adulto lá na frente. Quanto mais coisas ela der conta de fazer,
mais ela se sente capaz. E aí a gente vai querer que ela faça isso lá no vestibular. Não! Isso começa aqui com o sapato que ela conseguiu calçar, com o chinelinho que ela conseguiu calçar, com a roupa que ela conseguiu vestir, com o primeiro laço no sapato, tá? Então, vamos incentivar que ela faça o que ela... E aí tem um outro viés, que é, não, mas ele já sabe vestir roupa, eu não vou vestir roupa nele. E a criança tá te pedindo pra pôr roupa. Gente, e isso não é regredir, tá? A criança, quando começa a te pedir para fazer por ela coisas que ela já dá conta claramente de fazer, na grande maioria das vezes, está pedindo afeto, de forma disfarçada. Pode olhar ali que tem alguma necessidade dela que não está sendo atendida. Você está trabalhando mais, você está com a cabeça muito em outro lugar, você está com a carga mental muito grande, tipo, apareceu outro filho, minha mãe adoeceu, quem leva nos médicos sou eu que tenho que marcar alguma coisa com meu marido e por aí vai. A gente já falou isso em live também, né? Tem uma ferramenta bacana, não sei se eu já falei, do Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta, que é uma atividade que faz para você escrever no papel tudo o que você tem que fazer. E escrever depois num outro papel, o que que é? Eu quero lavar a roupa do meu filho. Que é eu escolho lavar a roupa do meu filho. Ou eu tenho que. Toda vez que você responde eu quero, você avaliar se você realmente quer, ou se é uma coisa que você não deixa o outro fazer porque você não quer delegar, porque você não tá muito afim de ver outra pessoa fazer, que ninguém faz tão bem quanto você. Aquelas coisas que a gente tem de Mulher Maravilha, que às vezes a gente não quer deixar o outro assumir, a gente não larga o osso, né? E quando você responde eu preciso, eu tenho que, você olhar se não tem mesmo outra forma de resolver isso. Se você não pode fazer de outra forma, se você não pode pedir, por exemplo, um rap em vez de fazer uma compra que te toma 2 horas, se você não pode pedir um sacolão em vez de... Entendeu? E por aí vai. Para você ir conseguindo eliminar coisas da sua vida. Porque nós estamos sobrecarregadas, gente. E na pandemia isso veio à tona. E meu consultório está lotado porque os meninos pararam de dormir. Muitas vezes pela rotina, óbvio, tem vários fatores, é multifatorial essa questão do sono na quarentena, na pandemia, mas muitos meninos, depois que tá tudo arrumado, continuam não dormindo. Porque aquela mãe tá exausta, aquela mãe não tem condição de sentar para brincar, porque ela tá com a cabeça a mil, com zilhões de coisas para fazer. Então é a gente começar a tentar cortar o que a gente pode para deixar para ser feito só o que a gente realmente tem que fazer, ou o que a gente realmente quer fazer. Até porque é muito importante que sobre um tempo de autocuidado pra gente. E se a gente não tá dando conta de fazer o que a gente tem que fazer, imagina ter tempo pra gente. Ninguém tem, né? Tá? Então, demonstre confiança vai ser muito isso, né? A capacidade de resolver o problema. Tá bom? E ver o negócio do pedido disfarçado que eu falei, tá bom? Outra ferramenta muito importante chama abraços na disciplina positiva. Mas, na realidade, qualquer tipo de toque físico. Qualquer tipo de toque físico libera ocitocina. Qualquer tipo de toque físico ajuda a criança a se autorregular. Para a criança que aceita o toque físico, tá, gente? Não vai obrigar a criança, em plena crise emocional, a ser abraçada. Mas a gente vai sempre oferecer e sempre estar disponível emocionalmente. Então, carinhos inesperados, abraços inesperados, colos inesperados, tudo isso ajuda a criança a aumentar a quantidade de hormônios do bem do organismo dela, tá? E, como eu disse, desacelera o coração do outro quando ele está entrando numa crise emocional ou até quando ele já está e aceita o abraço. Tempo especial, gente, é aquele momento de conexão, né? A disciplina positiva tem os tempos lá, 2 a 6 anos eles falam 10 minutos por dia, 7 a 12 anos 30 minutos por semana, 13 anos ou mais uma vez ao mês. Eu considero esses tempos muito pequenos. Dentro da pandemia está muito difícil da gente considerar isso adequado, porque os meninos estão precisando demais. Existe uma coisa que acontece nas mães em home office, nos pais também, mas principalmente nas mães em home office, que é o seguinte, gente. Principalmente as mães que não fazem um home office e não têm um lugar para fazer. Então elas têm que fazer lá na sala, na cara do menino. Pensa uma pessoa em dieta, diabético, e você pega uma pratada de doce, põe na cara da pessoa e fala assim, ó, mas não come não, porque você é diabético, isso aqui é só pro resto da família. É isso que a gente tá fazendo com os meninos. Então assim, ó, eu tô aqui na sala, mas eu tô trabalhando, tá, filho? Não vem aqui. A criança olha pra você e entende assim, a minha mãe tá aqui, dentro de casa, e não quer brincar comigo, não quer ficar comigo. Por quê, meu Deus? Essa criança entra numa angústia, essa criança entra num desespero. Então a gente precisa, Letícia, tudo bem? A gente precisa se organizar
para fazer o home office num lugar adequado, do jeito que der, gente, no quarto, em cima da cama, sabe? Dá um jeitinho aí, porque ficar esfregando a mãe na cara do menino que tá doido para brincar, para ficar com ela o dia inteiro é muita sacanagem. E realmente a interpretação que a criança tem é essa. Outra dica que eu dou é, antes do home office começar, dá uma brincadinha lá, uns 5 minutinhos. Na hora do almoço, se tiver mais um tempinho, dá mais uma brincadinha lá, uns 5, 10 minutinhos. E faz um tempinho especial no fim do dia, uns 15 minutinhos pelo menos. Mais perto da hora de dormir, isso ajuda muito no sono. E isso diminui muito os desafios de comportamento. Vocês vão ver que quando vocês começam a aplicar a disciplina positiva, num primeiro momento a criança piora. Porque muitas vezes ela não está entendendo aquela mãe que gritava, que estressava, e é uma mãe que agora está se controlando. Mas o que está acontecendo? E todos os corpos tendem a voltar para a inércia depois de 5 a 7 dias. Então é super comum, num processo de desmame, a criança voltar a chorar no 5º dia. É super comum no processo da criança aprender a dormir sozinha no berço quando você deseja da mãe, ela voltar a chorar e pedir colo no 5º dia. A gente parar de ir na academia no 5º dia, parar a dieta no 5º dia, querer fumar no 5º dia e por aí vai. Então a gente precisa olhar para essas coisas para quando as coisas regridem, sabe? E seguir firme em frente, porque o resultado vai vir, tá? Gente, se tem alguém aqui que não tem a menor ideia do que eu tô falando, sobre disciplina positiva, ou sobre educação positiva, parentalidade consciente, me manda aqui, por favor, que eu faça uma mini introdução, a partir do pressuposto que todo mundo sabe do que eu tô falando. Mas se não, a gente dá uma pausa e fala um pouquinho disso, tá bem? Me mandem aí. Preste atenção. Essa ferramenta, gente, é o seguinte. A gente tende a só olhar para o filho quando ele está fazendo alguma coisa errada. A gente tende a só olhar para o marido quando ele está fazendo alguma coisa errada. Então, assim, muitas de vocês, eu tenho certeza que escutam do marido a seguinte queixa. Nossa, mas você só reclama, eu faço tudo errado, não é possível, e por aí vai, né? Assim, a criança se sente da mesma forma. A gente, principalmente as mulheres que foram muito criticadas na infância, lembrem aí, me deem coraçõezinhos, por favor, as que tiveram mães muito críticas, muito perfeccionistas, para eu saber se tem muitas por aí, porque eu sou uma dessas. Mães muito perfeccionistas criam filhas muito perfeccionistas, principalmente a mulher. E aí o que acontece com essa mulher? Ela cresce e ela tem uma exigência alta demais dela mesma e dos outros. E aí ela começa a só apontar para os erros do filho. Então ela só consegue falar com o filho, ela só dá atenção de fato quando está fazendo alguma coisa errada. Fulano tira o dedo da tomada, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. E a gente nunca está olhando quando a criança está fazendo alguma coisa legal. Então reparem, a partir de agora, como que às vezes a criança está ali, juntando os brinquedos sozinha, sem você pedir, e você não fala nada que é para não estragar. Você não fala nada que é para não chamar atenção. Não é assim? Não, fala, nossa filho, que bacana. Que legal, a mamãe ficou muito satisfeita. Que legal. Você percebeu, né, que os brinquedos fica mais legal quando os brinquedos estão guardados. Que legal, sabe? Algo nesse sentido. A gente vai falar da diferença de elogio e comportamento numa ferramenta mais à frente, porque eu acabei de fazer um elogio sem querer, e isso não é legal, não com frequência, mas nós vamos chegar lá. Então tá, gente, então olhar para a criança quando ela acerta, não só quando ela erra. Validar sentimentos, a gente fala muito disso sempre quando a gente está falando de birra, né? Mas a gente tem que falar disso para qualquer emoção, porque eu já falei isso várias vezes em live também, qualquer pessoa, qualquer ser humano sente assim que emoções básicas sente. Não tem como segurar. Alguns demonstram, outros não. Então a gente sente raiva, tristeza, alegria, amor e medo. A gente sente. E quando a gente não extravasa alguma dessas emoções, em geral ela fica disfuncional no nosso corpo. Pode acontecer, inclusive, da gente adoecer por causa disso. Pode acontecer da gente ter reações desproporcionais, porque esse grosso, deu aquele esporro na pessoa absurdo, que ninguém tem, tipo assim, gente, eu só esqueci a porta aberta, mas não era a porta aberta, né? Por exemplo, tá? Então, o que é o validar os sentimentos? É entender que as crianças sentem as emoções, entender que as emoções são normais, naturais, normalizar para elas que essas emoções são normais, porque isso não foi normalizado pra gente. Pra gente, medo de quê? Não existe fantasma. Nossa, mas pelo amor de Deus, tá parecendo bobo alegre, para de rir, menino. Olha, não tem necessidade nenhuma de chorar, não aconteceu nada. E por aí vai, né? Assim, então, assim, nem emoção boa a gente podia sentir. É verdade, tem um autor que fala, gente, que o ser humano está em busca de felicidade, é o maior mito da humanidade, que na realidade o ser humano está em busca de ser amado. Mas amar é um mito tão grande que a gente tem que inventar a tal da felicidade para não falar que quer ser amado.
Então, nenhuma emoção é normal na nossa sociedade, né? Por aí. Por isso que a gente fala que a gente não tem inteligência emocional nenhuma. E aí, o que é esse validar os sentimentos? É entender que emoção que o filho está sentindo, mas para isso a gente tem que começar a entender as emoções na gente. Então, essas emoções que eu falei, elas são físicas, a gente sente no corpo. Então, eu sinto um frio na espinha quando eu sinto medo, eu travo a minha mão e travo meu dente quando eu sinto raiva, eu sinto taquicardia, eu paraliso quando eu sinto medo, eu sinto um quentinho no coração quando eu sinto amor. Então, as emoções, elas dão sensações corporais. E reconhecer isso na gente é muito importante para a gente começar a perceber os sinais nos filhos da gente. Então, eu percebi ali uma emoção e eu tô sabendo nomear, falar para ele o nome daquilo. Ô filho, você tá bravo, né? Mamãe tá vendo que você tá com muita raiva porque o irmão tomou seu brinquedo. É difícil mesmo, é chato quando alguém toma uma coisa da gente. É muito ruim. Ou, mamãe, você tá bravo porque a mamãe não te deu o chocolate antes do almoço. Mamãe entende. Pode ficar bravo, tá tudo bem. Como que você quer extravasar sua raiva? Você quer chutar uma almofada? Você quer socar uma almofada? O que você quer fazer? Sabe? Você tá triste porque a vovó não veio no seu aniversário, na pandemia. Eu sei, pode chorar, tá tudo bem. Mamãe tá aqui, você quer um abraço? E por aí vai. Então a gente vai validar, né? Nomear e acolher esses sentimentos para que a criança entenda que eles são normais e aprenda a lidar com eles. Coisa que não aconteceu com a gente. Se eu não fizer nada, gente, mas só permitir que a criança sinta, ela vai aprender a lidar com aquilo. Então, nem sempre preciso fazer alguma coisa, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E aí, gente, é muito importante, como eu falei, a gente não corrigir, sabe? Não diminuir o sentimento, porque a gente faz isso até com adultos, né? A gente vira e fala assim, nossa, mas, né, tem tanta criança com câncer, o seu só tem, sei lá, TDAH ou, sei lá, PLV, é só uma alergia. Relaxa, vai dar tudo certo. Isso é muito diminuir a dor dessa mãe. Só essa mãe sabe o que ela tá passando. As mães de PLV sabem aqui o que eu tô falando, tanto quanto eu. Então, não vai ficar salva assim, Lívia. Então, não salvar, né? O salvar é mais o... Não, vai ficar tudo bem. Não, eu tô aqui, eu te ajudo. Ou, sabe? Não, às vezes a gente só precisa deixar a pessoa sentir. Porque as emoções, quando a gente sente de verdade, elas vão embora. Quando a gente não sente, elas ficam aqui remoendo, num ciclo negativo, tá? Até as emoções boas, exceto o amor, né? O amor eu acho que não tem. Mas até as emoções boas, tipo a alegria, vai virar uma euforia se o negócio fica disfuncional, tá? Né? Então, nunca calar o choro, gente. Eu já falei muito disso. A gente tem muito hábito de calar o choro, às vezes com o seio, às vezes com a chupeta, às vezes distraindo e redirecionando. E às vezes a criança tá chorando sim, porque ela queria pôr o dedo na tomada, mas às vezes quando a birra vai ficando intensa o dia inteiro e toda hora, fica de olho, porque tem mais alguma coisa ali. E às vezes você vai ter que permitir que aquela criança chore para extravasar tudo aquilo que ela tá sentindo. Com muito acolhimento, amor, carinho, colo, óbvio. Não tô mandando ninguém deixar menino chorar, pelo amor de Deus. Tá? Para os pequenininhos não tem muito serventia, não. Escolhas limitadas quase todo mundo conhece. É a ferramenta que quase todo mundo usa o tempo todo e ficam frustradíssimos quando com 3 anos começa a parar de funcionar. O que é escolhas limitadas? Passar o poder para a criança. É passar um pouco de responsabilidade para a criança. Então, você quer ir tomar banho pulando de um pessoal no colo da mamãe? Você quer tomar banho de banheiro ou de chuveiro? Você quer dar banho no Superman ou no Homem-Aranha? E você ainda pode acrescentar uma frase assim no final. Você decide. Você que sabe. O que você quer fazer? O que você quer fazer hoje? Você quer jantar hamburguinho, que é um hamburguinho saudável, por exemplo, que eu faço aqui em casa, ou omelete, que é um omelete de legumes. Opções saudáveis e ele que escolhe. Você que decide qual que você quer. Coisa nesse sentido. A gente recomenda que sejam feitas as duas. A gente recomenda que se a criança falar que não quer nenhum dos dois, a gente fale que não é opção. Não, não é opção. É um desses dois. Qual que você quer? E não dê uma terceira opção. E a gente recomenda que a partir dos 3, quando começar a parar de funcionar, a gente pode dar a terceira opção. Mas só até a terceira, tá? É uma ferramenta mágica, assim, para os pequenininhos. É maravilhoso. Eles se sentem absurdamente importantes quando eles decidem. Tá? É uma ferramenta, gente, que sendo muito honesta, do ponto de vista do apego, é uma ferramenta para satisfazer as nossas necessidades. De pressa, às vezes, de correria. Mas tá tudo bem, não tem problema. A gente tem que entender que a gente tá fazendo isso por nós. A gente não tá fazendo um favor pra criança deixando ela escolher, não, tá? E a gente elimina desafios de comportamento, né? Diminui disputas de poder e tal. Controle o seu comportamento, vem de novo ali na pessoa que tá descompensada e na que não tá. Então, gente, se eu preciso resolver uma coisa, eu tô no meio de uma briga,
Controla primeiro o seu comportamento. Não vai para cima da criança no auge da sua explosão emocional. Tá difícil, o comportamento tá te tirando do sério e existem comportamentos que nos tiram do sério mesmo. Sai, vai no seu quarto, fica 1 minuto e meio lá. Tem estudos que mostram que 90 segundos é o tempo médio por uma raiva que começou a passar. Se você vai para um lugar para se autorregular. Vai lá, soca uma almofada, bate no colchão, grita, chora, o que for, respira fundo e volta. Eu tenho certeza que você vai conseguir voltar diferente. Você pode até não conseguir ser tão assertiva, mas pelo menos você vai ser bem menos agressiva do que você seria se tivesse respondido de forma reativa, né? Que é o que a gente chama, quando a gente ativa o nosso cérebro primitivo, que é no auge da raiva, no auge do medo, etc., a gente reage, a gente não age, a gente não pensa para fazer. E na maioria das vezes a gente arrepende, né? Então, assim, a gente se arrepende de muitas coisas que a gente vomita nas pessoas. E se você parar para pensar um pouquinho antes e fazer esse exercício de tentar se acalmar, a chance de você falar alguma coisa que você vai se arrepender é muito menor, inclusive com parceiro. Tá? E aí, por que é tão difícil se acalmar, gente? É muito difícil porque as nossas necessidades não foram atendidas lá atrás na infância e não são hoje. A gente está se privando de muita coisa, principalmente na pandemia, em prol dos filhos, em prol do casamento, em prol de não quebrar a quarentena, em prol de muita coisa. E a mulher que carrega o fardo mesmo. A gente sabe que a gente está numa sociedade em que a mulher tem a maior carga mental. Tem um post bacana, não lembro de quem que eu vi, que fez umas perguntas assim. Foi um carrossel de várias perguntas. Perguntou, quem corta as unhas na sua casa? Aí embaixo vinha, mas quem lembra de cortar? Aí vinha, quem compra os presentes de Natal? Aí vinha, mas quem lembra de comprar? Porque às vezes você poderia até responder que é o marido. Mas quem lembrou o marido? Quem marca exame do filho? Quem marca médico? Quem lembra do pediatra? Quem corta cabelo? Quem leva pra cortar? E eu não vou enumerar, né? Tem muito mais mães do que pais aqui. E se tiver pais, porque tem um aí que de vez em quando vem, ele sabe que se ele for diferente disso, é exceção. E que olhando, é da psimama, né? Pois é. E aí você vai ver que é isso aí, gente. A gente tá arregaçada de trabalhar, arregaçada de cuidar de menino, fazer atividade de escola do mais velho, de aula online. Ainda tem que o pequenininho não tá dormindo, porque você não tá conseguindo olhar pra cara dele. E é isso, é isso. Então a gente... E aí ainda vem essa doida que fala, não, você tem que se acalmar. Não, eu sei que é difícil, tá? E eu não tô aqui pra julgar. Eu tô me colocando no mesmo lugar que vocês. Mas que a gente precisa tentar, precisa, gente. Porque a gente errar sabendo que tá errando é pior, sabe? Então agora que eu contei, para os que não sabiam, piorou mais a situação. A gente precisa tentar. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, tentando diminuir a carga mental e tendo algum tempo de autocuidado, isso melhora muito. Fica muito mais fácil a gente conseguir se regular. Agora, diminuir a carga mental, tudo que você puder tentar diminuir a carga mental, sem passar para outra pessoa que não vai fazer, melhor, tá? Porque se você continuar tendo que lembrar, não adianta. É sobre carga mental que a gente está falando, não é sobre a atividade a se fazer em si, tá? Ah, gente, aí aqui tem aquele lance de você ter o seu espaço para se acalmar, porque tem, não sei se vocês já viram um livro da Jane maravilhoso, que chama Espaço que Acalma, do Jared. Acho que é isso. Não tem outro nome em português. Eu não lembro. Mas é um livro lindo. Se vocês pesquisarem Espaço que Acalma, da Jenny Nelson, vocês vão ver que é a autora da Disciplina Positiva. É um livrinho lindo para ler com eles, que um menininho que fica muito nervoso cria um espaço para ele se acalmar. E no fim do livro ele cria um espaço para o pai se acalmar, de presente, de Dia dos Pais, parece. Então, assim, ter um espaço para se acalmar ajuda a criança a conseguir ter o espaço dela. É claro que não é toda casa que funciona, aqui em casa não funcionou, não tem cantinho da calma aqui. Tentei pote da calma, também não funcionou. O que funcionou foi um bichinho que ela usa para dormir e ela usa para socar. Não socou muito também. Mas é isso, a gente vai tentando e vai fazendo o que dá para fazer, para ver o que funciona na sua casa e o que não funciona. Lembrando de não desistir, gente, nem tudo funciona para todo mundo e é por aí mesmo. Igual ferramenta. De novo, do ponto de vista do apego, ferramentas, elas servem para controlar comportamento. E o objetivo final da disciplina positiva não é controlar comportamento. Então, para que servem as ferramentas? Para a coisa na sua casa ficar mais leve, para você dar conta de não ser agressiva, de conseguir se regular, para a vida ficar mais leve, ficar mais tranquila, diminuir disputa de poder, facilitar e tudo mais. Mas elas não são para... Então, como elas são para controlar comportamento, e a gente tem que ter muito em mente que comportamento não se controla, a gente controla o seu.
Tanto que tem uma ferramenta que eu acho que eu não selecionei para falar aqui, que chama Decida o que você vai fazer. O você. Você. E a Jane dá o exemplo no livro que ela tá dirigindo, os dois dos filhos, que ela acha que tem 7, 2 dos filhos começam a brigar e ela estaciona o carro e começa a ler um livro que estava lá. No caso, hoje seria um celular. E aí, uma certa altura, os meninos percebem que ela tá brigando. Ela fala, vocês terminaram, pessoal? Porque eu vou continuar a viagem, mas é que tava perigoso dirigir com essa barulheira. E os meninos pararam. Então, quer dizer, ela nem tocou no assunto. Ninguém tava se agredindo, todos presos na cadeirinha, estavam só se xingando. Pronto. Ela parou e decidiu o que ela ia fazer. Provavelmente ela tinha tentado outras estratégias anteriormente, para poder diminuir briga de irmãos. E não surtiram efeito, né? Então é por aí. Decida o que você vai fazer. Decida. E faça. É uma coisa que eu falo muito, é super comum, gente, quando a gente começa a aplicar disciplina positiva em casa, a gente ficar... eu falei isso hoje com uma mãe no telefone. A gente ficar fofa. E aí, quando a gente fica fofa, a gente fica tentando 55 ferramentas para tomar banho. Aí, quando a gente chega na 55, a gente não aguenta mais, grita, leva o menino na marra, pela, esfrega o menino com força na marra, escova o dente com força de ódio. Por quê? Porque eu tentei 55 ferramentas. Eu, Dani, sei o meu limite. Meu limite são, sei lá, 2, 3. Não deu. Vai tomar banho. Porque não tomar banho aos 4 anos não é negociável. Aos 13, ótimo. Vai fedendo para a escola. Vai ter consequência lógica disso. Aos 4, o conselho tutelar vai vir aqui na minha casa, menino cheio de bicho de pé, de piolho. Não vai ficar sem banho. Então, gentilmente, depois que eu tentei, eu pego ela no colo e levo. Ela chora. Claro que ela chora. Ela apela. Claro que ela apela. Mas eu tô calma. Eu não grito com ela. Eu não apego ela com força. Eu não escovo o dente na marra. Eu não esfrego ela na marra. Eu já fiz isso? Claro que eu já fiz. Todo mundo que começa a aplicar a disciplina positiva passa por esse momento de ultrapassar os seus próprios limites por amor. Porque eu amo tanto meu filho que agora eu quero ser essa mãe legal. Só que essa mãe legal não dá conta, porque não sou eu não sou essa mãe de verdade, é artificial. E aí o que acontece? Eu não dou conta e apelo com a criança e ultrapasso o limite da gentileza, né? E vou para a firmeza extrema, que é o autoritarismo. Então, gente, uma dica importante que eu dou é essa: nunca ultrapassem os seus limites. Não é para ficar tentando 30 ferramentas, é para tentar deixar mais leve. Não deu, não é negociável? Vai fazer. Com todo o amor do mundo. Você não vai conversar 3 anos e meio para fazer vacina. Vacina tem que fazer, você vai segurar o filho. Eu sei, dói, é muito difícil. Mamãe sabe que vai doer, mas precisa fazer. E mamãe vai te segurar, tá bem? Vai te segurar e tá tudo bem, tá? Nós vamos chegar às perguntas, tá, gente? Já, já. Acordos e combinados. Na disciplina positiva, gente, não tem regras, tá? Os acordos e os combinados são decididos entre os pais e a criança, quando ela já tem idade para isso. Quando a gente estipula um quadro de rotinas para um pequenininho, a gente só vai colocar ali as coisas fundamentais, são quase que hábitos biológicos, né? Quase que ritmos biológicos, que é comer, dormir, banho, aula, uma natação da vida. Mas nos maiores vai entrar um para casa, um troço assim. A gente vai combinar que hora você quer fazer. Você quer fazer de manhã, você quer fazer de tarde. Dentro do possível você vai tentar. Porque quando isso é feito em conjunto, democraticamente, a chance dos combinados funcionarem é muito maior. Porque você vai falar para essa criança: você lembra o que está lá no seu quadro de rotina, filho? Você que escolheu, esse era o horário que você combinou com a mamãe. Tá difícil para você? O que está acontecendo? A gente pode mudar se você quiser. Me conta para mamãe tentar te ajudar, sabe? E por aí vai. Então, sempre fazer juntos. Não são regras, não são, né, coisas que eu estipulo e ele tem que fazer, os combinados. Não é assim. Evite mimar. Gente, dentro da disciplina positiva, e a criação com apego tem um conceito muito parecido, mimar é fazer pela criança o que ela já dá conta de fazer. Então, é nunca deixar uma criança pequenininha, tentar dormir sozinha. É nunca deixar uma criança no bebê conforto e de repente olhar e falar: ó, dormiu. Porque eu tô tão agoniada que eu tenho que pegar as crianças no colo e sacudir o tempo inteiro. Trazendo pro sono, né, que é a minha praia maior, porque é o que eu vejo muito. Né? Então, por exemplo, pegar essa criança que, não, né, que já sabe comer e dar comida na boca dela, apesar dela não querer. É vestir uma criança que quer se vestir. É não deixar uma criança que já tem idade para escolher a própria roupa escolher, tá? A própria roupa.
E aí aquilo que eu falei, né? Aquela nossa necessidade de controle, de pressa e de hábito de ser assim, no automatismo, e que atrapalha e muito a autoestima dessa criança, a sensação de autocapacidade dessa criança, tá? Que mais? Então, é o que eu falei, olha, crianças mimadas vão se sentir incapazes, vão se tornar adultos que se sentem capazes e que acham que todo mundo tem que fazer tudo por eles. Aqueles adultos mimados mesmo, né? Mandar versus perguntar. Gente, para qualquer cérebro, isso não é para criança não. Um cérebro que recebe uma sugestão reage muito melhor do que um cérebro que é mandado, tá? A fazer alguma coisa. Muito melhor. Para as crianças a mesma coisa. Então, por exemplo, uma criança de, sei lá, 4 anos, tá cheia de roupa que ela já tá combinado que ela coloca a roupa suja dela no cesto. A roupa suja tá jogada pelo quarto. Então, o que a gente faz com roupa suja nessa casa mesmo? Ou então, ué, o que essa roupa suja tá fazendo aqui, né? O que devemos fazer com a roupa suja? O que a gente tem que levar pra gente não sentir frio? O que a gente tem que levar pra uma casa chover? Ao invés de mandar, pega seu guarda-chuva. O que você vai levar de lanche hoje? Aí a criança percebe que tá sem a lancheira indo pra escola. E aí, assim, o objetivo disso, gente, é deixar muito claro pra criança que num momento de raiva, ela não pode se machucar ou machucar outra pessoa. E nem quebrar objetos importantes. Ela pode fazer qualquer outra coisa que ela quiser. Sabe, ela pode gritar, ela pode extravasar, porque a gente tende a achar que não, né? Essa mãe que eu conversei hoje, uma das queixas dela era essa, que o menino se descontrola demais. Ele se descontrola e ela tem que permitir que ele se descontrole, porque é assim que ele vai aprender a se controlar. Senão ele vai ser uma criança reprimida a infância inteira que vira um adulto que se descontrola. Quantos adultos tirando arma pro outro no trânsito, vocês já viram, gente? Não tô falando disso, a gente vê isso o dia todo, gente brigando no trânsito, todos os dias, né? São adultos que não se controlam. Provavelmente foram crianças reprimidas e não aprenderam a se controlar na época que elas tinham que ter aprendido, tá? Rotinas. Aí é aquilo que eu falei, né, gente? As rotinas, quadro de rotinas, gente, é mágico. É mágico para o final do dia com relação a sono. É mágico para a criança que estava se alimentando com tela e eu não quero a partir de hoje que ela se alimente com tela. É mágico para quando eu quero que a criança se alimente na mesa, a não ser criança de 1 ano, né, gente? Como eu falei, criança de 1 ano, ela tem necessidade motora de correr para lá e para cá, ela não vai ficar na mesa, não tem jeito. Tá? Então, assim, desenhem quadro de rotinas, peguem figurinhas da internet e colhem, a criança ajuda, e coloquem os desafios de vocês de comportamento lá, e colhem essa cartolina na altura delas no quarto. Vocês vão ver a diferença, depois vocês me contam a diferença que vai fazer. Eu falo sempre que eu vou postar, eu esqueço. Me cobrem lá no meu privado, gente. Eu vou colocar uns quadros de rotinas de paciente minha, para vocês verem exemplos. É sensacional, tá? E aí é o que eu falei, né? A gente precisa perdi onde eu tava, tá? A gente precisa, então, de ajudar, né? Que a criança que já pode ajude-nos a fazer esse quadro de rotina, mas as pequenininhas, só dele estar lá construído já ajuda muito. E a rotina vira o chefe, né? Tem uma frase que a Jenny fala que é assim, mas tá lá no seu quadro de rotinas. O quadro de rotina vira realmente o chefe. Tá? Não é quadro de recompensa, viu, gente? Recompensa impede o senso de capacidade. Então, o que a gente quer é autodisciplina e autorresponsabilidade. E isso quem traz é o quadro de rotinas. A criança não ganha estrelinha, não ganha elogio, não ganha nada pra isso, tá? Deixa eu ver o nosso tempo. Ótimo. Eu notei uma ferramenta que parece com mandar versus perguntar, que é mais ou menos assim. Você vê uma toalha molhada em cima da cama da criança, aí você fala... Fulaninho, eu vi que tem uma toalha molhada em cima da sua cama. Aí ele fala, mãe, esqueci. Pega e joga. Fulaninho, eu vi que tem um tênis fora da sapateira lá da nossa porta. E a criança, esqueci. É diferente de, você deixou de novo a toalha. Entendeu? Esse tipo Na realidade, isso é uma interseção da disciplina positiva com a comunicação não violenta. Porque quando a gente é menos violento na forma de falar, a gente tem muito mais cooperação do outro lado. E isso não é só com as crianças, não. Isso também vem do marido, isso também vem dos nossos pais, vem dos nossos amigos, tá? Então, eu notei isso. E demonstra confiança também, eu notei. Demonstra que a gente acredita que a criança vai entender o que eu quis dizer e vai lá pegar e fazer. Reuniões de família é uma ferramenta muito poderosa, mas eu não vou entrar em detalhes, porque reuniões de família eu gastaria uma live inteira para falar. E crianças menores de 4 anos a gente ainda não faz. Então, como o nosso maior público são crianças menores de 4 anos, eu não vou falar. Se vocês quiserem muito,
me falem nos comentários dessa live que eu dou um jeito de gravar, nem que seja um vídeo falando, tá? Uns 15 minutinhos falando de reuniões de família. Consequências naturais. O que é uma consequência natural, gente? É a gente permitir que a criança sinta a consequência da ação dela. Sinta no corpo, na pele. Então ela saiu sem casaco porque ela quis, ela já tem capacidade de decidir sair sem casaco, ela sentiu frio lá. Claro que você pode abraçar a criança, não é pra punir, não. E nem é pra dizer, viu, te falei que você ia sentir frio, porque isso já perdeu todo o legal que essa ferramenta tem, que é a criança sentir e ser acolhida. E ser acolhida. E validada. Nossa, filho, frio, né? Quando a gente não sai com casaco e faz frio, é uma porcaria. Bom, já aconteceu isso com a mamãe também. Porque, gente, já aconteceu com a gente. Não é a criança a primeira, ou saiu sem levar o guarda-chuva e se molhou, tá? E ser acolhido é o que vai desenvolver resiliência. Se a gente deixa essa criança, viu, te falei, agora você vai ficar com frio. Isso não ajuda em nada, em nada. Ela pode até aprender e não levar mais o casaco, mas eu não ensino nada com isso. Quando eu acolho e explico, ô filho, tá frio. Nossa, pois é, quando a gente, e abraço, sabe? Quando a gente sai sem casaco acontece, a mamãe também já sentiu isso, já aconteceu comigo. É muito chato, que horrível. Quem sabe da próxima vez a gente lembra, você quer que eu te ajude a lembrar de levar o casaco? E por aí vai. Eu vou ajudar essa criança a criar resiliência e senso de capacidade, porque ela vai vivenciar a consequência da escolha dela. Olha que coisa engraçada. A gente tem a mania de não querer que o filho sofra consequência nenhuma de nada do mundo. A gente quer privar o filho, a gente quer proteger o filho de todas as frustrações do mundo. Mas a gente quer que ele sofra as frustrações que a gente quer. Tipo, não vai porque eu não deixo. Não vai. Mas, se alguém lá na rua faz qualquer coisa com seu filho, você vira uma onça. Então, um exemplo muito comum que eu vejo disso é escola. Meu filho não pode esquecer. Se o meu filho esquecer o livro que ele tinha que levar, ou o caderno que ele tinha que levar, eu pago um Uber de Betim até aqui para trazer esse livro, porque ele não pode ir sem o livro de jeito nenhum. Quer dizer, eu não deixo essa criança sofrer a consequência que ela ia sofrer lá na escola de ter esquecido o livro. Mas quando ele chegar em casa, ele vai vir comigo. Pensa! Porque eu tenho que ser a punitiva, se a vida já pode mostrar para ele, a professora já pode brigar com ele já pode receber lá, passar uma vergonha. Vocês entenderam como é incoerente isso? E a gente faz isso toda hora, comece a reparar, a gente faz isso com muita frequência. Tá? Então é aquilo que eu falei, né? Que a gente não intervém na consequência natural, ela acontece, tá? Então é a criança que tá correndo num lugar que você falou pra ela não correr e ela cai. Aí o que todo mundo fala? Eu te falei que você ia cair, bem feito! Da próxima vez você me escuta. Já caiu, já machucou, já tá doendo. Ô filho, caiu, doeu, ah meu Deus. Se você der conta. Se você não der, solta um... Nossa, mamãe vai tentar te lembrar de novo da próxima vez que cair aqui é difícil. Dói, quer dizer, que é perigoso aqui, que aqui é fácil escorregar, qualquer coisa assim, tá? Então é aquilo, gente, ter empatia, não dar sermão, validar os sentimentos, amparar sem fazer pela criança, isso é muito importante. Quando eu falo acolher, eu não falo tirar o seu casaco e pôr na criança, a não ser que seja um frio extremo, né, gente? Não vai deixar o menino da gente, mas eu digo, não é fazer por ela, é acolher e deixar ela entender o que aconteceu ali, tá? Outra ferramenta muito legal. Erros são ótimas oportunidades para aprender. O que essa ferramenta me traz? Nós fomos educados numa criação em que errar é horroroso, é péssimo e a gente se sente super mal quando a gente erra. A gente fica remoendo aquele erro, a gente fica, ai, que merda, que cagada que eu fiz, pra que eu fiz isso, meu Deus. E isso acontece por quê? Porque a gente não aprendeu na nossa vida que erros são normais. Então essa ferramenta ela vem para mostrar para a criança que errar é normal, que todo mundo erra, que a gente sempre aprende alguma coisa com erro e que tá tudo bem. Então uma criança que derruba uma jarra de suco na mesa e alguém da mesa, não é possível, fulano é muito desastrado, olha lá, derrubou de novo. Não, vai falar, não filho, tá tudo bem, derrubou, a gente limpa, tá tudo bem. E aí pode usar o mandar versus perguntar, né? O perguntar versus mandar. O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Ou foco nas soluções, que é outra ferramenta que a gente vai falar mais pra frente. O que a gente pode fazer para resolver esse problema, esse erro? Então, com qualquer erro, gente, com qualquer erro. Ô, Rafa, sinta-se abraçada, tá todo mundo mais descontrolado agora. Covid tá explodindo, a gente tá mais tenso mesmo, tá? Essa live não tem intuito de julgar ninguém, gente. A gente tá aqui para receber informação e tentar melhorar dentro do que a gente puder, tá? Então, é isso. É a gente pegar uma criança que errou
com qualquer coisa e normalizar esse erro, gente. Normalizar, filho, tá tudo bem, acontece. É assim mesmo. O que a gente pode fazer para resolver? O que você aprendeu com esse erro, se ela já tiver capacidade de entender, sabe? O que você aprendeu, tá? E por aí vai. Aí vem perguntas curiosas. Não, perguntas curiosas não tá aqui não. Por que perguntas curiosas tá aqui? Ah, tá. Aí é aquilo que eu falei. Dos meninos maiores, a gente, com perguntas curiosas, que é uma outra ferramenta, a gente tentar, que são essas que eu fiz, a gente tentar ver se a criança exercita resolver o problema do erro sozinho, tá? Senso de humor é uma ferramenta, gente, que, assim, sério, é a que eu mais uso de todas. É levar tudo que você puder na brincadeira. Então pega aquele menino melodramático que tá chorando, falando que o dedo cortou, e falar brincando, que é diferente do que a minha mãe fazia, vai sair as tripas. Mas não é, vai sair as tripas nesse dedo, não é? Ai, meu Deus, que tamanhão de dodói. Deixa eu ver. Ai, olha, eu tô vendo seu cérebro aí dentro, sabe? É levar na brincadeira. E óbvio, gente, ir sacando se a criança tá curtindo. Porque, por exemplo, menino de 6 anos, você não brinca com menino de 6 anos. Você não fala com menino de 6 anos, tá namorando, porque ele vai te odiar eternamente. Menino de 6 anos não leva na brincadeira. Então, fica ali de olho se a criança tá curtindo a brincadeira. Começou a esboçar um sorriso, quer dizer, deu certo. Ela tava puta, tava brava, tava triste e você conseguiu mudar. Isso traz leveza pro seu lar, traz leveza pra você, te faz não perder paciência, quebra o gelo de um negócio que ia virar uma birra, uma explosão emocional, tá? Pausa positiva. A gente já falou de pausa positiva, que é aquilo de dar um tempo, né? Existe a pausa positiva para criança e pra gente. A pausa positiva para criança é ir pro cantinho da calma. Cantinho da calma não é uma coisa que a criança vai obrigada, é uma coisa que ela escolhe ir. Você quer ir pro seu cantinho da calma. É uma coisa que ela escolhe as coisas que tem lá. Pra você ter uma ideia, em adolescente pode ter jogos no cantinho da calma, tá? Porque libera dopamina, então ajuda o adolescente a se acalmar. Então o cantinho da calma é realmente um momento de relaxar, de se sentir bem. Não é um castigo, não é ir pro quarto, não é colocar a criança no quarto, fechar a porta e largar ela lá sozinha. Isso é castigo, tá? Isso não é pausa positiva. E pra nós também. Tá lá no meio de uma briga com o marido, falar, não amor, não tô conseguindo falar sobre esse assunto. Eu vou ali dentro, vou tomar um banho e eu volto, a gente termina a conversa. Pausa positiva igual, tá? Distrair, redirecionar, como eu já falei pra vocês, é uma ferramenta maravilhosa, falei em outras lives, é uma ferramenta maravilhosa para os pequenininhos, que é aquele, vai enfiar o dedo na tomada, filho, não pode enfiar o dedo na tomada, nossa, mas olha esse carrinho, mas olha essa caneta, mas olha esse lápis, mas olha o passarinho, tá? É uma ferramenta que pode ser muito manipulativa, principalmente nos maiores. Então, uma criança que está ali tentando esboçar um sentimento, tentando esboçar uma reação com você, tentando conversar com você, triste ou nervosa, e você distrai para não ouvir o choro, para não aguentar aquela criança chata falando na sua cabeça, tá? Tem um limiar muito tênue aí. Nosso objetivo aqui é principalmente evitar coisas perigosas com os pequenos. Então é tomar um trem da mão dele, sem que ele brigue tanto, já que ele vai protestar, porque ele tá bravo, e às vezes é uma caneta, um lápis, e ele é pequenininho, é perigoso para ele. Tem que tomar um cuidadinho só com essa parte da manipulação, tá? Nos maiores, nos pequenininhos nunca é manipulação. Pode fazer e tem que fazer mesmo. É assim que a gente precisa, a gente não aguenta, gente. Menino de 2 anos vai fazer 45 birras no dia. Se você evitar 20, já tá bom, né? Eu tô no meio do Terrible 2 da minha segunda e, assim, é uma beleza. Tarefas domésticas, gente, criança ama cooperar. Tarefas domésticas é uma ferramenta maravilhosa, principalmente quando você começa desde pequenininho. Criança adora. Então, assim, se é uma criança, se você não para em casa, deixa ela ajudar a funcionária. Se você não quer que ajude a funcionária, inventa alguma coisa para fazer fim de semana, tipo a minha varanda lavada, o meu cachorro, o meu banho do cachorro, arrumar a caminha deles quando eles já derem conta, qualquer coisa. Porque vai virando um hábito que vai ser muito bacana no futuro. Fora que ajuda com as crianças se sentem mais capazes, desenvolve habilidades de vida, aumenta o interesse social, tá? Então, assim, é uma ferramenta que desenvolve muita habilidade socioemocional. Então, é bacana. E é bacana, assim, quando é criança maior, que às vezes você não começou a implementar isso muito cedo, é bacana você criar uma tabela, uma lista, fazer revezamento entre os filhos. Pode ter um potinho com várias tarefas domésticas e fazer um sorteio, usando a criatividade, assim. E muita gente fala assim pra mim, o meu mais novo super adora ajudar, o mais velho não. O mais velho não quer. Com o tempo, gente, eles costumam entrar na onda, viu? Com o tempo eles vão vendo o pequenininho ajudar, todo mundo se divertindo fazendo, eles vão querendo fazer. Fora que a criança se sente muito útil, né? Eu levo o lixo pra fora na minha casa. Eu ponho a mesa no domingo na minha casa, sabe uma coisa assim? É aquilo da importância.
Extrair, direcionar, sinal não verbal. Sinal não verbal também é uma ferramenta muito legal. A Bia, eu usei com a Bia assim. A Bia tinha o hábito, uns 3 anos mais ou menos, de me interromper muito, gritando, quando eu começava a conversar com qualquer pessoa, para chamar atenção mesmo. Então um dia eu combinei com ela que se ela precisasse falar comigo, para ela segurar no meu braço, eu ia parar o que eu estivesse fazendo imediatamente, olhar para ela e conversar, se não fosse uma coisa importante. Se fosse uma coisa importante, eu ia terminar o que eu estava fazendo e olhar para ela. E funcionou muito bem naquele período, naquela época. Ajudou muito a parar a gritaria na mesa durante o almoço, enquanto a gente estava almoçando, que às vezes eu estava conversando com o pai dela, tá? Outro sinal não verbal que tem de exemplo, por exemplo, no livro Disciplina Positiva é a criança, não é bem esse exemplo, mas é alguma coisa jogada. Então, agora nessa época de pandemia que a gente está tendo sapateira, deixou o sapato jogado, você pode olhar pro sapato e dar uma risadinha pra criança. Sabe? Qualquer coisa que evite você de ter que ficar falando e dando sermão. Gente, sermão não funciona para ninguém. Quanto menos a gente falar, melhor. Mais as coisas vão fluir, mais as coisas vão funcionar, tá? Sinal não verbal. E por último, não menos importante, eu quis deixar por último porque eu acho muito... Ah, não, mentira, pulei aqui, ó. Invista tempo em treinamento. Aí é aquele lance que eu estava dizendo para vocês de a gente, na pressa, fazer pela criança. Então, quando eu falo em investir tempo em treinamento, é, por exemplo, eu quero que a criança ponha a mesa e ela não está conseguindo pôr a mesa. Então, primeiro, eu vou pôr a mesa mostrando para ela o que eu estou fazendo. Olha, filha, a faca fica do lado de cá, o garfo fica do lado de cá, o prato fica aqui. Segundo, eu vou fazer junto com ela e vou orientando o que ela tem que fazer. Aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Depois eu vou deixar ela fazer e vou supervisionar. Filho, legal, é isso, agora faz isso, agora faz isso. Depois eu vou deixar ela fazer sozinha. E outra coisa é particionar a tarefa em tarefas menores. Então, por exemplo, se é uma criança pequenininha, ela não vai ter condições de colocar o copo e o prato, mas ela pode pôr, nem a faca às vezes, mas ela vai poder pôr o garfo, ela vai poder pôr o guardanapo, tá? Então é mais ou menos por isso. Ela vai poder pegar as colheres de servir e trazer pra você, tá? Então é mais ou menos por aí. O invista tempo em treinamento. Foco em soluções, eu já falei, né, gente? É muito legal essa ferramenta para usar com qualquer outro ser humano. Começa a ver, numa briga com o marido, que vocês estão naquele trem, você fala, ele fala e outro fala. E você vê que ele não vai levar a lugar nenhum e fala assim, tá, existe um problema, o que a gente faz para resolver? Façam esse teste. É mágico, quando a pessoa quer, né? Se a outra pessoa quer realmente parar de brigar, ela para e começa a te ouvir. É mesmo. Deixa eu ver, como é que a gente pode resolver isso? É maravilhoso, é maravilhoso. E isso pra filha é maravilhoso. Então é linda essa ferramenta. Linda, linda, perfeita. E por último que eu falei, agora sim, por último, não menos importante, elogiar versus encorajar. Gente, uma criança muito elogiada fica viciada em elogio. Uma criança muito elogiada é uma criança tão pouco tolerante a críticas quanto uma criança muito criticada, tá? O que é encorajar uma criança? Encorajar uma criança é focar no esforço, não no resultado. O elogio foca no resultado e no comportamento. Uma criança elogiada, ela se sente amada condicionalmente. Quando eu sou legal, eu sou amada. Quando eu faço certo, eu sou amada. Quando sai perfeita, eu sou amada. Uma criança encorajada é uma criança que quer se superar todo o tempo. Porque ela não... Tem um estudo que foi feito não sei aonde aí, que com crianças encorajadas e elogiadas, foi feito com provas, tá? As crianças elogiadas, elas eram elogiadas. Nossa, você tirou 10, nossa, foi muito legal. Não. As crianças encorajadas foram faladas mais ou menos assim. Nossa, mas você se esforçou muito. Nossa, mas você estudou pra caramba. Caramba, foi muito legal. Eu vi seu esforço. Você não conseguia parar de estudar, né? Dessa vez você conseguiu. Que legal. Não. Quando deram novas provas, aí na segunda fase do estudo, eles tinham provas fáceis e provas difíceis. E eles ofereceram para essas crianças a opção de escolha. As crianças encorajadas, eram adolescentes, escolheram as provas difíceis. As crianças, os adolescentes, aliás, elogiados escolheram as provas fáceis. Os adolescentes elogiados queriam tirar 10, porque o foco era agradar aos pais. Os outros queriam se superar, era sobre eles mesmos, com eles mesmos. Então, um exemplo bem do nosso cotidiano, assim, de mães de menores, é assim, uma criança chega, você passou o dia inteiro trabalhando, aí você chegou em tarde, cansado, você já tinha avisado que ia demorar, e aí te esperando, a criança com muita saudade fez um desenho pra você. E aí, quando essa criança chega e te entrega esse desenho, quando você elogia, você fala assim, filha, que lindo esse desenho que você fez pra mamãe, nossa, a mamãe tá muito orgulhosa, que coisa linda, nananana. E aí, o que vai acontecer?
Da próxima vez, essa criança tem que fazer um desenho maravilhoso, porque só o maravilhoso que te agrada. E se ela fizer um desenho que ela não achar legal, ela não vai ter coragem nem de te entregar. Tá? E se ela te entregar um desenho muito feio, o que você vai falar? Que ficou maravilhoso? E às vezes, se essa criança já tem autocrítica e viu que ficou feio, ela vai falar, caramba. A criança encorajada é assim. Ai, filho, você ficou esse tempo todo pensando em mim. Não acredito, que lindo, você fez esse desenho pra mim. Tá vendo? Que foca no que a criança fez. Na intenção que essa criança teve. E isso é muito mais poderoso, tá? Do que o elogio. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, bom, a criança elogiada, ela tem obrigação de atender a expectativa da mãe e do pai, tá? Foca no comportamento, na aparência, não valoriza o que a criança é. Não reforça a autoestima, apesar de a gente achar que reforça. Ela faz uma autoestima meio fake, fica frágil. É uma criança que até cresce com alguma autoestima, parece, mas no primeiro namoro terminado, acabou a vida dela. Porque eu sou tão maravilhosa, eu sou a mais inteligente do mundo, eu sou a mais linda do mundo, como que esse cara não me quer? Tá? Porque muitas mães falam isso, né, gente? A gente vê mães falando, nossa, mas você é o mais maravilhoso do mundo. É mais bacana falar, mamãe te acha o mais maravilhoso do mundo, tá? E aí é o que eu falei, né? Que vira uma criança, depois um adulto viciado em elogios. Eu estou em home office com um bebê de 1 aninho, ele tá super pegado em mim, eu brinco com ele, mas quando eu volto pro quarto ele tende a chorar. É isso mesmo, só que você tem que tentar criar essas coisas. Primeiro, ficar separado e tentar ter esses momentos de qualidade. Várias vezes ao dia. É bacana, ô Pri, falar com ele assim, ai, nossa, agora a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai ficar com tanta saudade de você, ai, eu vou morrer de saudade. Isso ajuda ele a entender que que você também vai, sabe? Vale a pena deixar alguma coisa pra ele ficar seu, assim, alguma coisa que ele goste. Estou errando muito por aqui. Gente, todo mundo vai errar, é por aí. Gente, pior que isso é verdade. Minha filha de 1 ano não tem nenhuma paciência. Meu esposo chama ela de Sareta. Ah, porque copia o comportamento. Eles copiam, gente, eles copiam. Eles projetam, né, a gente. Igual a gente projeta os pais da gente. Fala que a gente não tá copiando um monte de comportamentos dos nossos pais. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma live de inteligência emocional e vocês vão ver como é chocante o quanto a gente tá copiando os nossos pais. Ou os dois. É normal criança de 3 anos querer bater na mãe? Super. Super normal. Super normal. Primeira coisa. Voltou, gente, pra vocês? Seja mais firme, Dan. Minha conexão tá ficando fraca. Seja mais firme e deixa muito claro pra ele que ele não vai te bater. Não é que ele não pode, ele não vai te bater. Você não vai permitir que ele te bata, porque bater não é permitido nessa casa, tá? Quando o marido esquece o que, Areta? Não entendi. Tem uma pergunta na caixinha, que é a última. Quando deixo meu bebê ter as opções de escolha, eu fico com medo de quando chegar na adolescência correr o risco dele se achar... Não consegue aumentar. Dele se achar o quê, Elias? Dele se achar o quê? Não entendi, Cris. Falar muito bem quando a criança de 1 ano consegue completar uma tarefa é prejudicial? Não, Cris, não é não. Mas é legal, assim, que bacana. Não, sim, pode, mas assim... Sabe o que a gente tende a fazer muito? A gente tende a mentir pra criança. Tipo assim, você é lindo, você comeu tudo. Quem come tudo é lindo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe? Então, ainda tem esses elogios vazios. Ou então faz um desenho e você fala, nossa, ficou maravilhoso. E a criança nem sabe desenhar, um rabisco. Tipo, que legal que você desenhou. Vamos tentar ser mais honestos e tentar falar mais o que a gente tá vendo ali de verdade, sabe? O Marshall chama isso de observação, que é muito mais do que... E vai muito pra crítica, tá, gente? Fazer as observações ao invés de julgamentos, sabe? O desenho tá lindo é um julgamento. Você desenhou é uma observação. Você desenhou. Então, a gente não vai... Gente, não é fácil, tá? Eu toda hora elogio, é sem querer. Até porque a gente é babona demais. Mas a gente precisa se policiar para isso não virar o tempo todo, entendeu? Principalmente com mentira. Como fazer para acabar com as mamadas vazias? Parece real que o bebê tem muita fome. Riquel, se ele mamar com você conectado, ela não é vazia. Mamada vazia não é mamada que a criança tá pedindo mamar. É você se conectar, é você aproveitar o momento. Se essa mamada não for para se alimentar, tá tudo bem. O importante é que ele foi ali para mamar, para ganhar conexão e ganhou conexão. Se ele foi para ganhar leite, ele vai ganhar leite. Estouramos nosso tempo de novo. Um grande beijo, boa noite.
Nos falamos mais quarta-feira que vem. Deixem sugestões. A gente precisa saber o que mais vocês querem que fale. Vocês querem que fale mais de sono. Vocês querem que fale mais de comportamento e de disciplina positiva. Tá? Deixem lá